meu bem, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais um tutorial e nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu faço o meu delineado. De um lado eu fiz com um delineador em caneta e do outro lado eu fiz com um delineador líquido e com um pincel. O tutorial tá um passo a passo completinho. Se você não sabe fazer ou se você tenta fazer, mas na hora que você vai fazer borra tudo, sai torto, sai muito grosso ou muito fino. Assiste esse vídeo até o final e não perde nenhum pedacinho dele, porque eu tentei dar o máximo de dicas para o teu delineado ficar o mais perfeitinho possível. Serve para você que é iniciante na maquiagem, ou então para você que não é maquiador, mas que quer fazer em você mesmo. Eu decidi fazer esses vídeos porque eu recebo muitas perguntas na DM falando que as pessoas têm dificuldade de fazer delineado, como fazer um delineado, qual delineador comprar, qual usar, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Então eu criei um quadro aqui pro canal que eu vou falar sobre delineador, tipo de delineador, delineado colorido. Vão ter vários tipos assim sobre delineado. Então se você gosta, se você acha bonito, se você quer aprender, se você quer ficar por dentro de todas as novidades, não esquece de deixar o like para eu saber que você gosta. E também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você saber quando esses vídeos vão sair. Desse lado do meu olho, eu fiz um delineado com o delineador em caneta da Avon. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é o aplicadorzinho dele. Ele é assim, e tem um tutorial aqui no canal de como fazer o delineado com ele, que é esse daqui que eu fiz desse lado. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, também vou deixar no final do vídeo. Se você chegar lá no finalzinho desse vídeo, vai estar lá pra você assistir e ver qual que você acha que vale mais a pena, qual que é mais fácil e prático pra você. E desse lado, eu vou usar um delineador líquido e vou usar o pincel. Tem muita gente que reclama que o delineador líquido ele é muito difícil pra fazer. Eu acho também um pouco, porque olha a diferença do aplicador do de caneta pro delineador líquido. Se você ainda não tem um, olha a diferença. É muita diferença, né? Esse daqui, ele é mais gordinho e ele tem um pincelzinho na ponta. Esse pincelzinho, ele é molinho. Ele não é preciso igual esse daqui, por exemplo. Esse daqui, ele é mais durinho, então você faz o tracinho sai do jeito que você faz. Já o outro, se você pesar um pouquinho a mão, ele já borra e deixa mais grosso do que era pra ficar. Por isso que eu gosto de comprar o delineador líquido e aplicar ele com o pincel chanfradinho. Esse bem fininho mesmo, quanto mais fino e mais apertadinho, melhor. Porque o tracinho fica mais preciso, fica mais reto. Eu posso vir direto com ele, aplicando, mas como é um tutorial para iniciante e a minha proposta é ensinar quem não sabe delinear, eu vou indicar a vocês, se tiver já um delineador líquido e não sabe usar, pega o pincelzinho, compra um pincelzinho desse, é bem baratinho. Ainda mais da Macryla, os pincéis da Macryla são muito baratinhos e a qualidade deles é muito boa. Eu vou começar fazendo um risco aqui, não é reto, não é pra cima em direção à sobrancelha, é no meio. E eu vou começar fazendo risco de cima pra baixo pra ele ficar mais fino possível. Tá vendo a finura que ficou? Com o delineador líquido é muito difícil fazer dessa finurinha, ó. Vou fazer um risquinho aqui pra vocês verem a diferença. Eu gosto de usar ele aqui na pálpebra e pra fazer a linha ali, eu gosto de fazer com o pincel que sai mais retinho. Aqui eu tô dando umas batidinhas pra ficar a cor e depois eu tô puxando bem de leve. O comecinho aqui, ó, quanto mais fino, melhor. Aí depois, se você quiser engrossar, você vai engrossando aos pouquinhos pra não dar erro e pra não ficar torto.
Agora aqui eu tô fazendo uma linha reta. Ó, tá vendo? Eu fiz um risco aqui, que vai ser o gatinho, um risco aqui na pálpebra, e depois eu uni os dois, do final até o meio aqui do olho. Fazendo dessa forma, eu consigo olhar se um tá igual ao outro, ou se tiver muito diferente, aonde que eu tenho que arrumar. E aí eu só vou preencher aqui o meio. Aí pode vir com o aplicadorzinho dele aqui mesmo, se você se sentir segura pra fazer isso. Se não, coloca no pincel e passa no pincel mesmo. Eu acho melhor usar ou a caneta ou a caneta ou o pincel. É por isso que eu tô indicando esses dois aqui no canal primeiro, antes de testar com outros tipos de delineadores. Agora vamos para as perguntas. Qual eu indico, na real? Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença. Esse daqui, eu consigo fazer um traço um pouco mais fino com ele. Eu não gosto de deixar ele muito grosso, porque senão eu tenho medo de errar. Também a questão do olho. Eu tenho esse olho que sempre sai mais reto, delineado, e esse daqui, ele fica um pouco tortinho aqui em cima. Eu acho que é porque essa parte é mais gordinha. Então, assim, você tem que conhecer o seu olho, você tem que se conhecer, você tem que se olhar no espelho e ver o que é melhor pra você, o que combina mais, o que não combina, porque nem tudo combina com o nosso formato de rosto. Qual delineador eu indico? Eu uso o delineador líquido e eu uso o delineador em caneta. Eu também indico o em gel. Mas como assim você indica todos? Eu indico todos porque eu trabalho como maquiadora, então eu já peguei prática com todos eles. Eu acho que cada um ele tem o seu ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo que eu acho desse delineador, que é o delineador líquido, que ele fica bem sequinho, tá vendo? Ele fica bem mate mesmo, fica super seco. Já o delineador em caneta, ele fica com um brilhozinho. Não é um ponto negativo, nem um ponto positivo, porque eu acho que depende do resultado final da maquiagem que você quer. Eu acho bonito os dois são super lindos, assim, se você aprende a fazer. Qual que eu acho mais fácil? Eu acho difícil você não ter experiência e passar o delineador em gel, porque eu acho que o delineador em gel, por ele ser mais consistente, se você errar é mais difícil de você limpar e arrumar. Então, eu indico pra quem tá iniciando ou em caneta ou líquido. Mas calma aí. O em caneta é mais fácil para você fazer o desenho. Se você quiser comprar o líquido, eu acho o aplicador do líquido mais difícil. Por isso que eu uso ele com pincel. Então, se você quer o líquido, compra um pincel também, que o pincel também é baratinho. Se você quer em caneta, ele é bem mais fácil, mais prático. Uma coisa que tem um ponto negativo do delineador em caneta, só que tem como consertar isso, é que ele seca um pouquinho mais rápido do que o líquido. O líquido, ele fica bem líquido por um tempão. O em caneta, ele começa a secar a pontinha da caneta. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar o seu delineador em caneta. Eu faço isso muito, por isso que eles duram muito mais tempo do que é pra durar. E eu pego o pincel e eu aperto, assim, a pontinha da caneta. A hora que a gente aperta, sai todo aquele líquido. Então, se você comprou aí um delineador em caneta e ele secou muito rápido, é só você fazer isso, que vai ter produto lá dentro. Não se preocupa com isso. Eu vou deixar nos cards e na tela final para vocês assistirem os outros tutoriais que tem aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá assistir. Um deles é como colocar cílios postiço e o outro é como fazer o desenho do batom bem perfeitinho, sem borrar. Isso vale para quando você vai tirar foto de maquiagem,
quando você vai tirar selfie. Nesse caso aqui, eu não fiz o desenho certinho, eu só passei normal. Mas naquele vídeo eu fiz um pouquinho mais elaborado para quando eu vou tirar foto das minhas maquiagens. Então, se você é maquiadora iniciante e você quer aquela foto mais perfeita possível, se você fizer o desenho da boca bem perfeitinho, vai dar toda a diferença no resultado final da sua maquiagem.